Todas as entrevistas são gravadas, ficando à disposição dos estudantes e professores. Ao fim do bimestre, cada estudante faz um trabalho sobre um assunto de sua livre escolha. Estes trabalhos, que variam desde conclusões absolutamente pessoais sobre o conceito e o medo da morte, até tratados altamente filosóficos, religiosos ou sociológicos sobre a morte e o morrer, serão compilados numa publicação futura. Para manter o sigilo, é feita uma lista de todos os participantes, com nomes e identidades alterados em todas as gravações transcritas. O seminário nasceu de um grupo informal de 4 estudantes que, em 2 anos, aumentou para 50 pessoas, formado por membros de todas as profissões auxiliares. No começo, levava-se em média de 10 horas por semana para que algum médico permitisse uma entrevista com um paciente. Hoje em dia, é raro irmos em busca de pacientes. São os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais que nos trazem dados. Muitas vezes, o que é mais encorajador, os próprios pacientes que participaram do seminário transmitem sua experiência a outros doentes em fase terminal, que nos pedem então para tomar parte, seja para nos fazerem um favor, seja apenas para serem ouvidos. O que nos ensinam os moribundos? Contar ou não contar, eis a questão. Em geral, ao falar com médicos, capelães de hospital ou enfermeiras-chefe, ficamos impressionados como se preocupam com o fato de o paciente tolerar a verdade. Que verdade? É o que pergunto usualmente. É sempre difícil encarar um paciente após o diagnóstico de um tumor maligno. Alguns médicos são favoráveis a que se diga aos parentes, mas escondem a realidade do paciente para evitar uma crise emocional. Outros são sensíveis às necessidades de seus pacientes e obtêm êxito ao cientificá-los da existência de uma moléstia séria, sem lhes tirar a esperança. Pessoalmente, acho que esta pergunta jamais deveria ter surgido com um verdadeiro conflito. A questão não deveria ser: devo contar? Mas como vou dividir isso com meu paciente? Tentarei explicar esta atitude nas páginas seguintes. Para tanto, tenho que detalhar cruamente as várias experiências dos pacientes ao se defrontarem com o conhecimento súbito de seu fim. Como salientamos antes, o homem não tende a encarar abertamente seu fim de vida na Terra. Só ocasionalmente e com certo temor é que lançará um olhar sobre a possibilidade de sua própria morte. Não resta dúvida de que uma dessas ocasiões é a consciência de que sua vida está ameaçada por uma doença. O simples fato de um paciente ser informado de que tem câncer já o conscientiza de sua possível morte. Diz-se frequentemente que as pessoas relacionam um tumor maligno com doença fatal, encarando ambos como sinônimos. Basicamente é verdade. Pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como se orientem o paciente e a família nesta situação melindrosa. O câncer, para muitos, ainda é uma moléstia fatal, a despeito do número crescente de curas reais ou de remissões significativas. Creio que deveríamos criar o hábito de pensar na morte e no morrer, de vez em quando, antes que tenhamos de nos defrontar com eles na vida. Se não fizermos assim, o diagnóstico do câncer no seio da família irá nos lembrar brutalmente de nosso próprio fim. Portanto, pode ser uma bênção aproveitar o tempo da doença para refletir sobre a morte e o morrer em relação a nós mesmos, independentemente de o paciente encontrar a morte ou ter a vida prolongada. O médico que puder falar sem rodeio com os pacientes sobre o diagnóstico de um tumor maligno, não o relacionando necessariamente à morte iminente, estará prestando um grande serviço. Ao mesmo tempo, deve deixar portas abertas à esperança, sobretudo quanto ao uso de novos medicamentos, novos tratamentos, novas técnicas e pesquisas. O importante é comunicar ao paciente que nem tudo está perdido, que não vai abandoná-lo por causa de um diagnóstico, que é uma batalha que tem de travar juntos, paciente, família e médico, não importando o resultado final. Esse doente não temerá o isolamento, abandono, rejeição, mas continuará confiante na honestidade de seu médico, certo de que, se houver algo a ser feito, é juntos que o farão. Esta aproximação é reconfortante, inclusive para a família, que não raro
se acha demasiado impotente diante de tais situações. Todos dependem muito do conforto verbal ou não do médico. Sentem-se encorajados ao saber que se fará todo o possível, se não para prolongar a vida, ao menos para aliviar o sofrimento. Se um paciente aparece com um caroço, Se uma paciente aparece com um caroço na mama, um médico atencioso deve prepará-la para um eventual tumor maligno e dizer-lhe, por exemplo, que uma biópsia vai revelar a real natureza do tumor. Pode falar com antecedência da necessidade de uma cirurgia total, caso o tumor seja maligno. Esta paciente terá mais tempo de se preparar para a eventualidade de um câncer e, por conseguinte, para aceitar a cirurgia se necessário. Quando a paciente acordar da operação, o doutor poderá dizer-lhe: Sinto muito, mas tivemos de fazer uma cirurgia total. Se a paciente responder: Graças a Deus era benigno, poderá acrescentar: Gostaria que fosse verdade. E sentar-se por alguns momentos silenciosamente, sem querer sair correndo. Durante vários dias, a paciente pode fingir não conhecer a verdade. Seria desumano um médico forçá-la a aceitar a realidade, quando ela diz claramente não estar pronta ainda para ouvir. O fato de ele ter avisado uma vez será suficiente para manter a confiança no médico. Mais tarde, quando a paciente se sentir mais forte e com coragem de afrontar a eventual confirmação de sua doença fatal, deve procurar o médico. Outra paciente poderá reclamar: Que horror! Quanto tempo ainda tenho de vida, doutor? O médico pode, então, explicar o quanto se tem conseguido nos últimos anos com relação ao prolongamento do curto período de vida desses pacientes e falar da possibilidade de uma cirurgia adicional que tem mostrado bons resultados. Pode também dizer francamente que ninguém sabe quanto tempo viverá. Acho que especificar o número de meses ou anos de vida é a pior conduta com qualquer paciente, por mais forte que ele seja. De qualquer modo, estas informações são inexatas e as exceções constituem a regra. Portanto, não vejo razão alguma para levá-las em consideração. É raro haver necessidade de informar um chefe de família do pouco tempo de vida que lhe resta para que ponha em ordem seus negócios. Nesses casos, acho até que um médico compreensivo e cauteloso pode comunicar a seu paciente que é melhor pôr em ordem suas coisas enquanto dispõe de tempo e força, em vez de ficar esperando. É provável que este paciente capte a mensagem implícita enquanto for capaz de manter acesa a chama da esperança que todo e qualquer paciente deve manter, inclusive os que dizem que estão prontos para morrer. Nossas entrevistas têm demonstrado que todos os pacientes conservam uma porta aberta à possibilidade de continuarem vivendo e nenhum deles sustentou o tempo todo que não queria viver mais. Quando perguntávamos aos nossos pacientes como é que tinham vindo a saber de sua doença mortal, observávamos que todos eles haviam tomado conhecimento de uma forma ou de outra, ora sendo avisados abertamente, ora não, mas que dependia em grande parte de um médico dar a notícia de uma maneira que fosse aceita. Qual seria esta maneira? Como um médico distingue o paciente que quer ouvir a notícia de chofre do que prefere uma longa explicação científica ou do que foge do assunto a todo custo? Como fazer quando não conhecemos bem o paciente antes de tomarmos essas decisões? A resposta depende de dois fatores. O mais importante é a atitude que assumimos e a capacidade de encarar a doença fatal e a morte. Se isto constitui um grande problema em nossa vida particular, se a morte é encarada como um tabu horrendo, medonho, jamais chegaremos a afrontá-la com calma ao ajudar um paciente. Falo em morte de propósito, mesmo que se tenha apenas de responder se um tumor é maligno ou não. O tumor maligno está sempre associado à ideia de morte iminente, a uma natureza destrutiva de morte e detona sempre todas as emoções. Se não somos capazes de encarar a morte com serenidade, como podemos ajudar nossos pacientes? Esperamos então que os doentes não nos façam este terrível pedido. Despistamos, falamos de banalidades do tempo maravilhoso lá fora e, se o paciente for sensível, fará nosso jogo falando da primavera que virá, mesmo sabendo que para ele a primavera não vem.
Esses médicos, quando interpelados, dirão que seus pacientes não querem saber a verdade, que nunca perguntaram qual era ela e acham que tudo está bem. De fato, sendo médicos, sentem-se grandemente aliviados por não terem de enfrentar a verdade, desconhecendo totalmente, o mais das vezes, que foram eles que provocaram esta atitude em seus pacientes. Os médicos que não se sentem ainda à vontade, mas se mostram avessos a essas discussões, podem pedir que o capelão ou o sacerdote conversem com o paciente. Pode ser que se sintam melhor transferindo a outrem o pesado encargo, o que talvez seja melhor do que ignorar completamente. Por outro lado, pode ser que fiquem tão ansiosos que deem ordens expressas para o capelão e o pessoal nada comunicarem ao paciente. O grau de franqueza ao dar estas ordens revela a ansiedade dos médicos mais do que gostariam de reconhecer. Outros há que não têm quase dificuldade em tratar deste assunto e encontram um número bem menor de pacientes que não desejam falar de sua doença grave. Sei, por intermédio de muitos pacientes com que tenho conversado, que os médicos que têm necessidade de negá-la encontram a mesma negação em seus pacientes, enquanto aqueles que são capazes de falar sobre a doença terminal encontrarão seus pacientes mais aptos a reconhecê-la e enfrentá-la. A necessidade de negação é diretamente proporcional à necessidade de negação por parte do próprio médico. Mas isto é somente a metade do problema. Descobrimos também que os diversos pacientes reagem diferentemente a tais notícias, dependendo de sua personalidade, do estilo e do modo de vida pregressos. As pessoas que, de um modo geral, se servem da rejeição como principal defesa tendem a valer-se dela mais do que outras. Pacientes que enfrentaram com mente aberta situações penosas no passado temem a agir do mesmo modo na presente situação. É, portanto, de grande valia entrosar-se com um novo paciente para bem aquilatar suas potencialidades e fraquezas. Eis um exemplo disso. Senhora A, de 30 anos de idade, pediu-nos que fôssemos visitá-la durante sua internação. Era uma senhora baixa, obesa, pseudo-alegre, que nos falava sorridente de seu linfoma benigno. Já fizera vários tratamentos, incluindo cobalto e mostarda nitrogenada, que se sabe no hospital serem aplicados em tumores malignos. Sentia-se familiarizada e inteirada de sua doença após ter lido sobre ela. De repente, ficou chorosa e contou uma história um tanto patética de como o médico lhe falara do linfoma benigno ao receber o resultado da biópsia. Linfoma benigno? Perguntei com uma certa expressão de dúvida na voz, aguardando silenciosamente uma resposta. Por favor, diga-me se é benigno ou maligno, pediu ela, começando a contar a história de uma tentativa frustrada de engravidar, sem ao menos esperar por minha resposta. Durante 9 anos esperara ter um filho, submetera-se a todos os testes possíveis e chegara até a ir a uma agência querendo adotar uma criança. Sua intenção foi rejeitada por várias razões. Primeiro, porque estava casada há apenas 2 anos e meio. Segundo, talvez por causa de sua instabilidade emocional. Não foi capaz de aceitar o fato de não poder sequer adotar uma criança. Ela agora no hospital, sendo obrigada a assinar uma autorização para tratamento radioterápico, onde se lia explicitamente que isto provocava esterilidade, tornando-a definitivamente e irreversivelmente incapaz de gerar uma criança. Isto era inaceitável, apesar de ela ter assinado a autorização e ter se submetido a trabalhos preliminares para o tratamento. Seu abdômen fora demarcado e deveria iniciar o tratamento na manhã seguinte. Depreendi desta conversa que ela não estava ainda preparada para aceitar a situação. Perguntara sobre o tumor, mas não esperara a resposta. Dissera-me que não aceitava o fato de não ter filhos, apesar de ter aceitado o tratamento radioterápico, e continuou falando demoradamente de seu desejo frustrado, olhando fixamente para mim, a dúvida estampada em seus olhos. Disse-lhe que poderia falar mais de sua incapacidade de encarar a doença, e menos na inabilidade de enfrentar a esterilidade, que eu poderia entender que ambas as situações eram difíceis, mas não desesperadoras. Fui embora prometendo voltar no dia seguinte, após o tratamento.